Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Hoje o giro é por uma das experiências revolucionárias mais extraordinárias da história moderna. O povo camponês, colonizado, bombardeado com napalm e agente laranja, invadido por impérios sucessivos, França, Japão e Estados Unidos, que não apenas venceu militarmente os três maiores poderes militares do seu tempo, mas construiu um Estado socialista capaz de entrar no século XXI como potência industrial emergente, com crescimento acima de 7% ao ano. Estamos falando do Vietnã. Hoje vamos contar essa história com o rigor dialético que ela merece. Da luta anticolonial à revolução, da vitória sobre os Estados Unidos às reformas do Joy Moy, da revolução socialista à nova etapa com Tolan. E vamos entender por que o Vietnã não é curiosidade histórica. É a prova viva de que a luta de libertação nacional fundida ao socialismo produz resultados que o liberalismo não consegue explicar. Para entender o Vietnã revolucionário, precisamos entender o que o colonialismo francês criou e destruiu. A Indochina francesa foi estruturada como periferia exportadora clássica: arroz, borracha, estanho, mão de obra barata. Camponeses submetidos à renda da terra colonial, com taxas que chegavam a 50% da colheita. O Walter Rodney, em Como a Europa subdesenvolveu a África, analisou o que se aplica com igual precisão à Ásia colonial. Mostrou que o colonialismo não é apenas exploração econômica, é a destruição ativa das capacidades produtivas e organizacionais dos povos colonizados, substituindo economias complexas por monoculturas exportadoras que servem ao capital metropolitano. O Vietnã colonial vivia essa destruição. Lenin, em O Imperialismo, mostrou que a fase monopolista do capitalismo precisa de territórios coloniais, não apenas como mercados, mas como fontes de matérias-prima e trabalho barato que sustentam a taxa de lucro declinante do capital central. A Indochina francesa era essa função em forma de território. E foi exatamente essa contradição que entre a riqueza natural do território e a miséria imposta ao povo que o habitava, que gerou condições objetivas para a revolução. O filósofo vietnamita Tran Duc Thao, formado na École Normale Supérieure em Paris, que conhecia Russell e Merleau-Ponty, mas escolheu o marxismo, mostrou que a expressividade da consciência revolucionária vietnamita não era importação de doutrina europeia. Era a dialética concreta entre tradição cultural vietnamita milenar de resistência à dominação estrangeira e o marxismo como instrumento teórico de compreensão do capitalismo colonial. Mao fez essa síntese na China. Ho Chi Minh fez no Vietnã, e com particularidade ter vivido nas metrópoles imperiais, Paris, Moscou, Guangzhou, ter visto o capitalismo e o socialismo a partir de dentro antes de liderar a revolução no seu próprio país. Nguyen Sinh Kang, que o mundo conhecia como Ho Chi Minh, é uma das figuras mais fascinantes da história revolucionária do século XX, precisamente porque encarna a síntese que o marxismo criativo exige. Lavador de louças em Paris, fotógrafo em Londres, organizador em Moscou, agitador em Guangzhou, prisioneiro em Hong Kong e na China. Quando retorna ao Vietnã em 1941 para liderar a resistência à ocupação japonesa, traz consigo uma formação teórica e prática que poucos revolucionários do século XX possuíam. Gramsci, que Ho Chi Minh nunca leu diretamente, mas cujas intuições paralelas são notáveis, mostrou que a hegemonia revolucionária exige a construção de um bloco histórico capaz de articular diferentes classes e camadas sociais em torno de um projeto. Ho Chi Minh construiu exatamente isso com o Viet Minh, a Liga para a Independência do Vietnã, uma frente ampla que articulava os camponeses, a maioria esmagadora da população, em torno da questão agrária, intelectuais nacionalistas em torno da soberania nacional, operários urbanos em torno dos direitos do trabalho,
frações da burguesia nacional em torno da independência do capital estrangeiro. Mao chamou essa estratégia de Frente Única Anti-Imperialista, aliança de todas as classes exploradas pelo imperialismo em torno da contradição principal, a dominação estrangeira. Ho Chi Minh aplicou com maestria. Em setembro de 1945, aproveitando o vácuo de poder criado pela capitulação japonesa, o Viet Minh proclama a independência e nasce a República Democrática do Vietnã. Ho Chi Minh cita a Declaração de Independência Americana no discurso de proclamação, ironia histórica que os Estados Unidos ignorariam completamente nos 30 anos seguintes. A França não aceita a independência. Começa a Primeira Guerra da Indochina, de 1946 a 54. E aqui, o Vietnã aplica o que Mao sistematizou em Da Guerra Prolongada, em que o general vietnamita Vo Nguyen Giap transformaria no livro Guerra do Povo, Exército do Povo, a teoria da guerra popular prolongada. Não o confronto direto com o inimigo militarmente superior, mas desgaste sistemático. Base camponesa que fornece inteligência, suprimento e recrutas. Guerrilha que evita batalhas que não pode ganhar e trava batalhas nas quais o terreno e a mobilização popular compensam a inferioridade em equipamento. Clausewitz escreveu que a guerra é a continuação da política por outros meios. Giap inverteu a política junto com a organização de massas. A construção do poder popular é a base da qual a guerra emerge. O ápice dessa estratégia é Dien Bien Phu, março e maio de 1954. O Exército Popular carrega peças de artilharia pelo terreno montanhoso à mão. Cerca o exército francês em uma bacia onde a superioridade aérea francesa se torna irrelevante e transforma o corpo expedicionário numa batalha que chocou o mundo. Franz Fanon, em Os Condenados da Terra, analisou como a violência revolucionária anticolonial não é irracionalidade. É o único instrumento disponível para povos que o colonialismo fechou em todas as outras vias. Dien Bien Phu foi a confirmação prática da teoria fanoniana. O colonialismo só entende o idioma que ele próprio impôs. Os Acordos de Genebra de 1954 dividem provisoriamente o Vietnã ao longo do paralelo 17, o norte socialista e o sul pró-americano. As eleições de reunificação previstas para 1956 nunca acontecem, porque os Estados Unidos e Dien sabiam que Ho Chi Minh as venceria, e começa o próximo ato. Os Estados Unidos transformam o Vietnã do Sul em um laboratório de contenção anticomunista. O que encontram é a Frente Nacional de Libertação, os chamados Vietcong, com apoio camponês massivo, disciplina partidária e capacidade de combate que nenhum equipamento americano consegue neutralizar. O historiador americano Gabriel Colco, num dos estudos mais rigorosos sobre a guerra, Anatomia da Guerra, mostrou que a derrota americana não foi militar em primeiro lugar, foi política. Os Estados Unidos nunca conseguiram construir uma base social legítima no Sul. Nunca tiveram um governo que o povo do Sul aceitasse como seu. Porque a questão fundamental era agrária, e os regimes sucessivos do Sul representavam os latifundiários que o campesinato queria ver expropriados. Gramsci diria: sem hegemonia, apenas coerção, e coerção sem hegemonia não sustenta Estado. O resultado em números: 58 mil soldados americanos mortos, mais de 2 milhões de vietnamitas mortos. Bombardeios que excederam em volume todas as bombas lançadas na Segunda Guerra Mundial. Napalm, Agente Laranja, crimes de guerra documentados. E o Vietnã venceu. A queda de Saigon, em 30 de abril de 1975, é a imagem mais poderosa da derrota do imperialismo estadunidense no século XX. O helicóptero decolando do telhado da embaixada americana enquanto a cidade cai. Lenin teria reconhecido o padrão. O imperialismo, ao tentar defender seus interesses com violência crescente, aprofunda as contradições que o destroem. Em 1976,
nasce oficialmente a República Socialista do Vietnã. A construção socialista e as contradições do período de transição são o capítulo menos romantizado, mas igualmente necessário para a análise marxista honesta. O novo Estado herda a devastação total, infraestrutura destruída, agricultura arrasada, bloqueio externo, embargo americano que duraria até 1994. E como se não bastasse, a guerra com o Khmer Vermelho no Camboja em 1978, que resultou na derrubada do genocida Pol Pot, e a guerra de fronteira com a China em 1979. Mesaros, em Para Além do Capital, analisou como os estados socialistas que emergiram das revoluções em países subdesenvolvidos enfrentam contradições específicas. A construção do socialismo no terreno material que o capitalismo não preparou para o socialismo, sem base industrial prévia, sem proletariado numeroso, com campesinato como classe majoritária, sob cerco externo permanente. O Vietnã, desse período, não foi utopia socialista. Foi Estado em construção sob pressão máxima, com erros sérios, coletivização forçada, que encontrou resistência camponesa, centralização burocrática, que sufocou iniciativas locais. Edward Palmer Thompson nos lembraria: a classe não é produto mecânico das condições econômicas. É sujeito histórico que aprende com seus próprios erros. O Partido Comunista Vietnamita aprendeu. E o Doi Moi foi a sistematização desse aprendizado. Em 1986, o Partido Comunista lança o Doi Moi, que literalmente significa renovação. E aqui está a genialidade histórica vietnamita que separa o Vietnã da União Soviética e o aproxima da China de Deng Xiaoping. Não houve restauração liberal, houve uso tático de mecanismos de mercado sobre o comando político do partido. O Estado manteve controle sobre setores estratégicos, energia, telecomunicações, infraestrutura financeira e terras, enquanto abriu espaço para investimento externo, manufatura exportadora, integração nas cadeias produtivas asiáticas. Lenin havia feito algo similar com a NEP soviética em 1921, usando o mercado como instrumento tático para reconstruir a economia sem abrir mão do poder político do partido. O Doi Moi e a NEP, em escala histórica, mais longa e com resultado mais sustentado. É a NEP em escala histórica. Giovanni Arrighi, em Adam Smith em Pequim, mostrou que o capitalismo de Estado asiático não é simplesmente capitalismo com características nacionais. É uma formação histórica específica onde o mercado é instrumento regulado pelo Estado e não regulador do Estado. O Vietnã confirmou empiricamente essa análise. Os resultados são impressionantes. Um dos países mais pobres do mundo nos anos 1980 para a economia com renda média em ascensão. Exportador de semicondutores, eletrônica e têxteis de alto valor agregado. Uma hub industrial que atraiu Samsung, Intel e LG, mas sob condições definidas pelo Estado. Taxa de pobreza extrema caída de 58% em 1993 para menos de 5% nos anos 2020. Ha Jun-chang, em Chutando a Escada, mostraria que o Vietnã fez o que todas as potências industriais fizeram. Usou política industrial, protecionismo seletivo e planejamento estatal, e não seguiu o receituário liberal que o FMI pregava. O Vietnã contemporâneo opera uma das diplomacias mais sofisticadas do mundo, a diplomacia do bambu, flexível no tato e firme nas raízes. Relações econômicas profundas com os Estados Unidos, maior destino das exportações vietnamitas, parceria estratégica com a China, vizinho imenso com quem o Vietnã tem fronteira e história complexa de conflitos e intercâmbio, cooperação com a Rússia, herança dos tempos soviéticos, nunca totalmente abandonada. Inserção ativa na ASEAN e nas cadeias produtivas asiáticas. Wallerstein, sistema mundial moderno, chamaria isso de manobra de semiperiferia ascendente. Um Estado que usa a competição entre potências centrais para maximizar sua autonomia e acelerar seu desenvolvimento. O Vietnã joga esse jogo com maestria.
Quando a guerra comercial sino-americana expulsou os fabricantes da China, o Vietnã foi o maior beneficiário, atraindo plantas industriais que fugiam das tarifas americanas. Quando a disputa por semicondutores se intensificou, o Vietnã se posicionou como alternativa regional com infraestrutura adequada e força de trabalho qualificada e barata. Lenin identificou que as potências imperiais em rivalidade criam espaço para as periferias manobrarem. O Vietnã ocupa isso com precisão cirúrgica. Chegamos ao presente. Em abril de 2026, To Lan foi eleito por unanimidade presidente do Vietnã, acumulando o cargo com a Secretaria-Geral do Partido. É uma mudança estrutural significativa. É o modelo tradicional dos 4 pilares: secretário-geral, presidente, primeiro-ministro, presidente da Assembleia Nacional, com equilíbrio coletivo de poder. Dá lugar à maior verticalização da direção política. A agência de To Lan é clara: acelerar o crescimento para 10% ao ano, digitalização, integração ferroviária com a China, expansão do 5G, reforma administrativa para reduzir burocracia que freava investimentos. Poulanças em Estado, Poder e Socialismo mostraria que a concentração de poder no executivo não é progressista ou regressiva. Depende de quais interesses de classe ela serve. No caso vietnamita, a pergunta é se a centralização serve à aceleração do desenvolvimento nacional ou à burocratização que sufoca a participação popular. A história vietnamita oferece argumento para ambas as leituras. O que é inegável é o processo dialético que o Vietnã representa. A tese, o colonialismo que nega ao povo sua humanidade e seus recursos; a antítese, a revolução que afirma a soberania nacional e o poder popular; a síntese, sempre incompleta, sempre contraditória, de um Estado socialista que aprende com seus erros, que usa o mercado sem ser usado por ele, que mantém a soberania enquanto se integra ao mundo. Hegel, que Marx leu de cabeça para baixo, colocando a dialética nos pés materiais, diria que a história avança por contradições. O Vietnã é essa contradição andando. De Ho Chi Minh a To Lan, o Vietnã mostra que o socialismo não é memória, é um processo histórico vivo, com suas conquistas, com suas contradições, com seus limites. E com a prova mais concreta que existe soberania nacional, Partido Revolucionário e planejamento de longo prazo, que ainda são armas históricas decisivas contra o imperialismo e o subdesenvolvimento. E como sempre dizemos aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.